Olá pessoal, vamos para a aula de História. Hoje vamos fazer das páginas 108 a 110. Começamos com um texto escrito por um religioso jesuíta que viveu no Brasil entre o final do século XVII e início do século XVIII. Se trata de um trecho do livro do padre jesuíta italiano André João Antonio, um observador da colônia portuguesa na América, que relata em seus escritos as condições sociais e econômicas do Brasil no início do século XVIII. Assim, esse livro é uma fonte histórica que fornece informações sobre um período da história do Brasil. Aí começamos lá, depois da leitura do texto, qual o assunto do texto, por que no século XVIII as pessoas se interessavam em migrar para a região das Minas Gerais, o que descobriram lá, que foi todo mundo para Minas Gerais. Com base no texto e nas informações anteriores, que transformações foram causadas pela mineração naquele período? Cite 2 exemplos. Lembram na última aula que eu falei? Novos povoados, novas vilas. Lembram dos tropeiros que começaram a ir para lá para levar produtos para as pessoas que estavam morando lá nas mineradoras. Cite só 2 exemplos, tá? Mas é bem esse daí mesmo. D. Observe as imagens da página 104 e 106 e, com base nas informações do texto, responda: qual tipo de rota era usado pelos mineradores e comerciantes? Eles tinham... A rota era terrestre, a rota era marítima. Dá uma olhadinha nas imagens e respondam, tá? Na página 109, tem: observe as imagens e responda as questões. Quem são as pessoas representadas nas imagens? E que trabalho eles estão fazendo? Na 1 é um tipo, né, que eles estavam fazendo lá nas Minas Gerais. E a 2 é outro tipo que foi necessário ter esse tipo de pessoa lá, esse tipo de serviço lá. Qual é a importância desses trabalhadores para o contexto da região das Minas daquele período? Né? Na 1, eles estão fazendo o quê? O que eles foram lá para fazer, né? A exploração. E na 2, estão fazendo esse serviço para que era importante? C. Na imagem 2, essa imagem daqui. Na imagem 2, em quais locais as pessoas podem estar trabalhando? Explique. Então, se a gente está vendo o que eles estão fazendo, a gente já deduz em que tipo de lugar eles trabalham. D. No período retratado nas imagens, eram essas pessoas que gozavam da riqueza obtida com a mineração? Eram os escravos? A quem se destinava essa riqueza? Converse com os colegas e depois respondam. Elaborem hipóteses para responder essa questão. Então, é com base no conhecimento da gente, né? Que vocês aprenderam. Será que nesse período foram os escravos que foram cada vez ficando mais ricos ou os europeus, os colonizadores? Na página 110, tem um texto, que é a hora da leitura, e eu coloquei a atividade para fazer numa folhinha. Hora da leitura. O texto é: uma viagem feita à terra Brasil. De acordo com o texto, a ideia principal refere-se aos indígenas, que acreditavam que a terra era fonte de recursos para a sua sobrevivência e não fonte de riqueza.
Eles entendiam que morreriam e que não precisavam, portanto, deixar a seus filhos nada além do sustento que provém da natureza. A diferença entre eles e os europeus da época destacadas no texto é que estes sim, os europeus, tinham grande interesse em acumular riquezas para deixar de herança ou para outros propósitos, ou para seu próprio, né, usufruto, para eles mesmos, né, esnobarem a riqueza. É isso que vocês vão colocar nessa folhinha, tá? De acordo com o texto, qual a diferença entre a visão dos indígenas e dos estrangeiros sobre acumulação de riquezas. Tá bom, pessoal? Escrevam direitinho, presta atenção na escrita, ok? E até a próxima, quarto ano. Beijo!